pessoal já entrando aí. Boa noite, Nancy. Boa noite, Nilson. Genovevo, boa noite. Kátia, boa noite. Carla, Carol. Vó Penha. Você vai compartilhar aqui? A Vó Penha, Vó Zé, Vó Maria. Você vai compartilhar aqui Vou agora? compartilhar. Onde que tá aqui? Deixa eu ver. O Alexandre tá mandando. Agora. Pessoal que está entrando, se puder compartilhar, né, na sua página inicial do Facebook, para levar a live para mais lares, né? Clique em compartilhar e compartilhe que seus amigos vão estar visualizando lá. Nós vamos começar com uma música, até o pessoal começar a chegar. Aqui. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte o seu pão farto, anima um coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Boa noite, Sidney, Adriana, boa noite, a Sueli, tá aí com a gente, a Marília, Libélula, boa noite, Alexandre. Hoje o Alexandre tá do outro lado. Hoje tá distante, mais próximo, como diz o Anderson. A Helenice, boa noite, a Ilma Rocha, boa noite, Dona Maria do Carmo, boa noite, Letícia, boa noite, a Rose e o Júlio, boa noite. O Anderson tá aí também. O Israel, nosso parceiro. Um abraço, Israel. A Sandra, acho que eu pulei muito aqui, deixa eu ver. A Sandra Marina, boa noite. O Gilberto tá aí. A Lula de Garapava, o Juliano. Quem mais tá aqui? A Lígia. Boa noite, gente. Obrigado por estar aí
E mais uma vez compartilhe a live, né? Para que a live possa chegar em mais casas, né? Mais lares aí, para que mais pessoas possam estar tendo esse momento aí, um momento um pouco diferente, né? Com vibrações diferentes, com harmonização, né? Do celular, às vezes está precisando de uma palavra amiga, de uma paz, né? O sobrinho tá aí também? Sobrinho, boa noite, sobrinho. Boa noite. Mais uma, Neto? Vamos. A Sirlene tinha pedido para que a gente fizesse uma música aqui nas lives, né? A música Zaqueu, composição do Gladstone Lage e do Tim. Quem canta essa música é a dupla Tim e Vanessa, e é uma música que relata, né? Que conta de um modo maravilhoso aqui esse encontro, né? De Zaqueu com Jesus. Então nós vamos cantar aqui um pedido da Sirlene. Eu estava ouvindo o Tim falar uma vez que o compositor dessa música aí, ele gosta muito de lembrar os tempos de Jesus, muitas passagens, e é mais ou menos por esse caminho que ele vai, né? São músicas muito bonitas. E remete à nossa memória, com certeza, né? Tudo que a gente já leu, tudo que a gente já passou. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano, sou publicano. Se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano, sou um publicano. Se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar
a escama-véu e contemplar-te a visão, e contemplar-te a visão. Música Zaqueu, Tim e Vanessa. Sirlene tá E essa agradecendo. música vai ficar bonita mesmo se a gente cantar aqui quando a Sirlene vier cantar de novo com a gente, né? Já fica aí o convite. Lembrando que hoje é aniversário da Marininha. Lembrando que hoje é aniversário da Marina, filha da Sirlene, que também logo logo vai virar musicista. Muito bom, né? Vamos lá. Bastante gente com a gente aqui já no Facebook, no Instagram. O Sérgio, seu amigo, tá aí, Ju? Célio, boa noite, Célio. A tia Rita. Marco Antônio Correia também está aqui, a Silvana, a Rita, Tancredo Morelato, boa noite. Vamos lá. Marcela Saboia está aí também. Muito bom, um abração lá para Rose, para o Júlio. Beatriz. Convite aceito, a Sirlene falou. Então tá bom, nós já deixa avisado aqui, todo mundo tá de testemunha, hein? Vamos lá. Muito bom, né? Então pra gente começar aqui nosso papo de hoje, a nossa conversa, né? A Lu tá falando ali, né, que as lives estão fazendo bem para ela. Que bom, né, Lu? Que bom. Bom saber, porque num momento como esse, né, que todos nós estamos passando aí por situações que a gente muitas vezes nunca vivenciou, né? E é bom que a gente tenha algo a se apegar, né? Uma mensagem de esperança, algo, e que fica aí para todo mundo, né? Travando Que no se Facebook? Não, aqui não. Não? Aqui tá travando. Acho que é Desculpa aí, só... eu te interrompi. Não, imagina, deve ser no... Quem estiver assistindo pelo Acho que é browser, só pelo notebook, deve estar travando, né? Mas fica aí, quem está gostando das lives, né? Gostando das músicas, gostando aqui das nossas conversas, compartilhar os vídeos, né? Para que chegue a outros lares, a outras pessoas, né? Que pode ser útil também. Então a gente vinha falando, né? Sobre... Nas duas últimas lives a gente veio falando sobre a prece, né? E como funciona, o que é realmente a prece. E a gente concluiu, né, que a prece é um desejo, nada mais do que um desejo sublime, né? Um desejo direcionado, né? Mas que todo desejo, segundo nos disseram aqui as psicografias espirituais, né? Todo desejo reclama quem atenda, né? Então a gente se utiliza dos nossos desejos, bons ou ruins, né? E nesse caso a gente não pode chamar de prece, mas sempre tem quem nos atenda, né? Quem entra em sintonia para fortalecer aquele nosso desejo. Então é preciso que a gente fique atento aí aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, né? E a gente falou na última live, né, que a ideia da prece é que ela seja como um bálsamo, né, algo que nos fortifique, e que ela deve ser utilizada em todos os momentos da nossa vida, né? Em todos os lugares, independente de onde a gente esteja. É preciso a gente se ater que a prece é um hábito que nós precisamos criar nas nossas vidas, se nós queremos, né, ter uma vida mais saudável, mais feliz, né, e caminhar rumo a essa felicidade, rumo à nova era que está aí batendo às nossas portas, né? Então, nessa ideia de criar novos hábitos, a gente trouxe hoje o assunto hábito, né? A gente vai falar um pouco aqui do que o Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida sobre o hábito, e a gente vai refletir um pouco sobre isso, né? E a primeira pergunta que nos vem à nossa cabeça é: como estão os nossos hábitos? Se eu fosse fazer um gráfico, né? Os meus hábitos bons e ruins estão mais ou menos equilibrados? Tenho mais hábitos ruins do que bons hábitos? Tenho só hábitos ruins? Porque, dependendo da nossa falta de vigilância, a gente pode chegar a extremos,
né? Ou tenho mais hábitos bons do que hábitos ruins? Com essa pergunta, então, né, com essa questão nas nossas cabeças aí, a gente vai seguir o raciocínio. O Emmanuel diz assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então a gente vai imaginar uma esteira e ali em cima os hábitos vão circulando. Os hábitos que a gente criou e vão circulando nessa esteira. E conduzindo, operando constante indução à rotina, né? Aquele movimento, os hábitos induzindo a nossa rotina. E ele continua: herdeiros de milênios. Então agora não é mais uma esteirinha pequenininha de uma vida de 80 anos, de 100 anos, de 50, de 20. Não é uma esteirinha pequenininha de uma vida humana. Herdeiros de milênios. Imagina o tamanho que é essa esteira. Então nós, herdeiros, né, trazemos o que construímos há milênios, gastos na recapitulação de muitas de experiências análogas entre si. Olha só, nesses milênios nós vivemos muitas experiências parecidas, porque muitas vezes não houve a mudança. Então a gente continuou construindo e alimentando esses mesmos hábitos, né? Muitas vezes falimos pelos mesmos motivos por várias e várias experiências. Então, recapitulação, somos herdeiros de tudo isso que a gente construiu, gastos, né? Recapitulando essas experiências parecidas, né? Muitas vezes a gente mantém os mesmos gostos, né? Os mesmos desejos e não se atenta a isso. Vivemos até agora quase à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então aqui é preciso a gente usar um pouquinho da imaginação e ver se realmente essa fala de Emmanuel serve para a gente. Eu me sinto como um barco solto na correnteza dos hábitos que eu mesmo criei? Ou eu tenho controle sobre eles? Ou eu direciono o leme do meu navio, da minha embarcação? Porque o que o Emmanuel está dizendo aqui, e ele está se incluindo, é que nós nos ajustamos a essa correnteza sem resistência. Sem resistência. Será que é possível fazer diferente? Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então, a gente sai de casa, né? Muitas vezes até fez a prece antes de sair de casa para trabalhar, chega em determinado local, encontra um grupo fofocando sobre alguém. E a gente automaticamente, porque nós não nos acostumamos a peneirar, a filtrar os hábitos, automaticamente a gente entra em reflexão com os pensamentos daquelas pessoas. E acaba sendo, né, cada um de nós, instrumentos do mal no mundo. Tudo por a gente não estar observando como está essa esteira dos nossos hábitos, né? Se tem coisa ali que precisa ser retirada, né? E em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, né? Saindo da simplicidade sem perceber, com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Então a simplicidade aqui que o Emmanuel está falando não é questão simplesmente financeira. Qualquer necessidade nossa que sai do equilíbrio, que se torna exagerada, é uma fuga da simplicidade. E com essa simplicidade, o Emmanuel está dizendo aqui, ó, você quer ter uma vida melhor? Vamos encontrar essa simplicidade, né? Vamos restabelecer as nossas necessidades.
Mesmo porque a gente está enfrentando uma situação hoje que houve tamanho exagero na questão da posse, na questão do pensamento egoísta, que não tem leito para todo mundo. Né? Então, é preciso a gente observar essas questões. E formamos em torno delas, ele está dizendo das necessidades, né? E formamos em torno dessas necessidades exageradas, que a gente perdeu a noção, todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Então, quando eu imagino que a minha necessidade não é mais de um prato de comida, mas um banquete gigantesco só para mim, é como diz o Chico, né? Se está sobrando uma roupa no seu guarda-roupa, está faltando no guarda-roupa de alguém. Está sobrando comida no meu prato, está faltando na de alguém. Pode ter certeza, né? Então ele está dizendo aqui, quando a gente não observa esse ciclo vicioso que a gente construiu, né? E quando a gente não percebe que é momento de fazer novas construções, a gente acaba ferindo o outro por exagero das nossas próprias necessidades. Você pode perguntar se a Valpenha está ouvindo? Porque eu preciso trocar o celular. Só uma perguntinha aqui antes da gente fazer a música, né? A avó Penha está ouvindo aí no fone? Fez joia? Então, beleza. Na vida eu mergulhei para crescer. Do alto Jesus me acenou. Vai, meu irmão, eu estarei com você. Mas na terra a indiferença, o materialismo e a descrença, do meu espírito se apossou, me perdi em muitas escolhas. Mas hoje despertei para a simplicidade, para a felicidade. Quero ser feliz, ajudar e amar o meu irmão, pois eu já sei que a humildade e a simplicidade são caminhos da evolução, Aprendi que apenas do necessário preciso para viver, e com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. E com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. Me renovarei. Essas duas últimas frases aqui da música nos trazem uma lição interessante, né? Para a renovação, para a nossa renovação, diz assim, né? Com a boa consciência e a fé no futuro, me renovarei. Por quê? Porque se a gente não compreende que o exemplo de Jesus é baseado na nossa vida depois da morte,
Ou seja, de que adianta eu querer o bem, né? Eu abdicar dos meus desejos em favor de um mundo melhor, se a vida acaba com a morte? Então eu não guardo vontade nenhuma de me renovar, de mudar os meus hábitos, de auxiliar o próximo. Então, chegou um momento em que é necessário a gente se apegar e buscar com mais ênfase as coisas do Espírito. Porque até ontem a gente tem vivido, revivido experiências e mais experiências com todos os nossos sentidos voltados apenas para as conquistas materiais, voltados apenas para a alegria momentânea, né? Para situações momentâneas, né? E nos esquecemos de que, acabando essa vida, não acaba nada, né? A gente imagina que a morte é o fim e constrói uma vida toda em cima dessa ideia. E o que acontece? Milhares e milhares de espíritos, pessoas que viveram aqui como nós, voltam através dos médiuns, através dos livros e nos falam: o caminho está errado, para mim não deu certo, muda, você não sabe o que eu estou passando. Tem vários relatos lá no livro Céu e o Inferno, por exemplo, em várias outras obras de Chico Xavier, as cartas, né, que Chico Xavier psicografava às mães dos filhos que desencarnavam, situações muitas vezes lastimáveis, muitas vezes saudosas, né? Então, se a gente não guardar essa ideia da vida futura, que a morte não existe, a morte é uma mentira que nos contaram, e a gente acreditou por nós mesmos, se a gente não compreender que é um momento da renovação, chegou o momento de despertar, e aqui já está a música que a gente vai fazer, né? Chegou esse momento de despertar, nós não seremos felizes. Então esse assunto aqui, esse papo é só para quem quer ser feliz. Porque quem não deseja buscar a felicidade, pode continuar, né, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Só que a lei divina, né, ela é de misericórdia, mas é ao mesmo tempo de justiça. E a gente precisa compreender que a lei é de progresso, e se a gente não modifica essa nossa esteira dos hábitos, se a gente não modifica as nossas condutas do dia a dia, a gente não vai conseguir ser feliz, a gente não vai conseguir progredir e vai perder a companhia dos nossos mais queridos, dos nossos entes mais queridos que querem progredir. Isso é da lei. Passando vendedor de laranja. Podia comprar para fazer um suquinho aqui pra gente. Passando hoje. Tá dando até sede. Faz favor pra mim. Pensando na laranja, bebe uma água, né? Deu sede o suco de laranja. Vamos lá, música Despertar, é lá do pessoal de Sacramento, composição da Alzira Mui, é uma obra mediúnica, né? Composição da Alzira, do Moacir Camargo, e executada, né? Interpretada lá pelo coral Corino Novelino, lá de Sacramento, maravilhosa, né? Tem no YouTube o pessoal cantando. Que alegria, Jesus, foi o meu despertar, sentir o seu amor pulsando no meu coração.
seja despertar, acordar de mansinho, ver, sentir o mundo, amar, despertar para a verdade, despertar, Senhor, despertar, sentir a vida, sentir a alegria, poder a todos anunciar. Sou espírito em evolução, tenho oportunidade de despertar, acordar do passado sombrio, ver o hoje cheio de luz. Quero, Senhor, ajudar a todos despertar, acariciar os tristes e falar, enriquecer a palavra. Quero, Senhor, pacificar corações endurecidos, quero alimentar a vontade, despertar, despertar o amor. Despertar, despertar, No livro A Bússola e o Leme, do Haroldo Dutra Dias, ele desenvolve um raciocínio interessante que a gente compreende melhor essa questão das necessidades. Ele diz assim, ó: as necessidades, e todos nós as temos, vamos lá. Essas necessidades fazem parte da nossa experiência humana. Então, todos nós temos necessidade de nos alimentarmos. Todos nós temos... Vamos começar pela pirâmide aqui, que tem a pirâmide de Maslow, que nos indica essa questão das necessidades. Todos nós, né, de modo geral, sentimos, em certo grau, mais ou menos, essas necessidades, né? Então, a gente sente necessidade de alimento, as necessidades fisiológicas, né? Está na base da pirâmide. Necessidades básicas: alimento, roupa, repouso, moradia. Segurança, segurança do emprego, segurança do corpo, segurança da família, dos nossos recursos morais, né? Da nossa ética. A gente tem necessidades psicológicas, e aí subindo na pirâmide, de amor, de relacionamento, de amizade, família. A gente tem necessidades de estima, autoestima, confiança, conquistar o respeito dos outros, né? Respeito aos outros. E no topo da pirâmide a gente tem as necessidades de autorrealizações, que são as necessidades de realização pessoal, moralidade, criatividade, desenvolvimento de aptidões, né? Solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos. Todos nós
temos estas necessidades, né? É parte da experiência humana. É parte da experiência humana. A grande questão é, e o Haroldo vai explicar isso aqui nesse livro, é assim, ó. Essas necessidades nos levam a acionar os desejos, ou, se quiser, nos leva a acionar o anseio de satisfazer essas necessidades. Então, eu tenho necessidade de alimento, qual que é o meu desejo? Qual que é o anseio? A comida que vai satisfazer a minha necessidade de alimento. Tenho necessidade de relacionamento, amizade, família, relacionamento afetivo, né? Tenho necessidade de segurança, tenho minha casa, né? E por aí vai. Então a gente busca meios e aciona os desejos para satisfazer essas necessidades. E toda vez que uma necessidade dessas é satisfeita, nós experimentamos emoções, né? Então tá com fome, vai lá, come a comida, tá com fome, necessidade. Desejo, me alimentar. Quando eu me alimento, eu experimento uma emoção. E olha só como isso criou um vício, um ciclo, né? Criou um ciclo. E isso vale para todas aquelas necessidades que a gente falou, de relacionamento, de solução de problemas, criatividade e por aí vai, né? E ele continua, desse modo, a experiência humana, e vamos lembrar desse ciclo que a gente falou, a experiência humana de satisfação de certa necessidade específica produz, por sua vez, uma típica emoção correspondente. Cada uma dessas nossas necessidades, quando eu as satisfaço, ela produz uma emoção correspondente, única dela. Quando o indivíduo experimenta diversas vezes essa emoção específica, ela se torna psiquicamente autônoma e se descola dos fatos concretos que a produziram. Torna-se automatismo. Então nós temos, hoje aí, né, principalmente a gente pode observar isso, vários distúrbios, por exemplo, de moralidade, distúrbios com relação aos relacionamentos, né, que passou-se a virar algo banal, né, algo que a gente não tem tanto apreço, né? E a gente pode perceber, então, por esse raciocínio, que é algo que nós mesmos construímos, porque exageramos a dose da satisfação das necessidades. E isso cria os nossos hábitos. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança. É preciso ter cautela, é preciso ter vigilância, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente, a gente para de pensar em tudo para poder satisfazer aquele nosso desejo e se torna algo perigoso para nós mesmos. O instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Deixa eu pegar aqui que saiu. E o Emmanuel diz assim, nesse ciclo vicioso que nós criamos, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão. 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 Há quanto tempo isso? Quem de nós tem condições de compreender ou de saber há quanto tempo nós vivemos nesse binômio aqui, como diz Emmanuel? Se ilude durante aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos, 20 anos, né? Vai depender da necessidade, da experiência de cada um. E a gente vive uma vida de ilusões, alimentando esses velhos hábitos que já nos acompanhavam, para se desiludir depois da morte. Essa é a mensagem que vem trazer os espíritos que desencarnaram, que viveram aqui, onde nós vivemos hoje, de que
desse jeito não funciona o que a gente está fazendo. É preciso construir novos hábitos. Então a gente se prende nessa ilusão, desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda que lhe cabe avançar. Então muitas vezes a gente está passando por uma experiência que nós já vivemos ela milhares de vezes e continuamos nos preocupando no nosso bem-estar. A gente continua se preocupando, como diz o pessoal lá da terra de Ismael, né? A gente continua se preocupando se a situação está me servindo. Se desse jeito, resolver desse jeito, vai me servir. E essa questão de ser servido cria muitos problemas para nós. Muitos problemas. Porque, como disse Jesus, né? Nós não viemos para servir, sermos servidos, e sim para servir. E por que assim? Porque de outra maneira, Deus, que é a inteligência suprema, ou seja, não tem pensamento nenhum que possa ser superior aos pensamentos de Deus. Não tem nenhuma ideia que eu possa ter aqui agora, dizer assim, nossa, Deus não pensou nisso, né? Então, Deus, a inteligência suprema, nos colocou nas situações que vão trabalhar justamente as nossas necessidades. Aonde me falta luz. E esse ciclo vicioso que a gente cria dos maus hábitos, é preciso se manter atenção neles, ainda mais em um momento como a gente tem passado, porque senão a gente vive a quarentena inteira, né, que já deve estar aí caminhando para os seus finais, e o que a gente fez desse tempo? Né? Pode ser que a gente viveu só a esteira dos velhos hábitos. Porque é importante a gente lembrar, antes de vir para cá, de voltar para esse planeta, nós tivemos pessoas, né, como diz o Haroldo, nós tivemos fiadores que confiaram na gente. Nós fizemos promessas. Nós fizemos promessas. Tem pessoas queridíssimas e muito amadas, nossas, nos esperando. Torcendo pra gente. Torcendo pela nossa vitória. Nos esperando. E essa angústia que o encarnado tem, principalmente num planeta de provas e expiações igual ao nosso, planeta Terra, essa angústia que a gente sente em determinados dias, que se não tomar conta, que se não resolvê-la, né, que se não fazer prece e buscar esse amparo, se torna depressão, né, e caminha até para os meios do suicídio, essa angústia, parte dela é por conta disso. Porque nós fizemos promessas. Tem gente nos aguardando, torcendo pela nossa vitória. Agora, depende de cada um de nós. Construir novos hábitos ou se deixar levar pela correnteza e anular nossa força de vontade. No livro O Poder do Hábito, não é um livro espírita, né, mas é muito interessante porque fala sobre as questões psicológicas, né? Ele diz em determinada parte lá, o autor, Charles Duhigg, que os nossos velhos hábitos, isso feitas várias experiências, né, com pessoas com hábitos de fumo, hábito de bebida e hábitos que eram prejudiciais à saúde de determinadas pessoas, né? As pessoas tendo vencido esses hábitos, né, a pessoa, por exemplo, largou a bebida, né? Ou vamos usar aqui uma expressão de evangelização para construção íntima. A pessoa parou de falar mal dos outros, né? A gente parou com a maledicência, ou parou com o desânimo, né? Ele diz assim, é preciso tomar muito cuidado, porque em um momento que a gente sente uma pequena derrota da vida, ou uma insatisfação,
esse hábito velho e ruim volta com toda força. E se a gente não estiver vigilante, você volta às fugas através da droga, através da bebida, através dos relacionamentos passageiros, né? Através da maledicência, da impaciência, porque são hábitos que a gente criou, né? São condicionamentos que a gente criou para nós mesmos. Então é preciso vigilância e é possível criarmos novos hábitos, porque esse mesmo processo, olha só, esse mesmo processo que nós nos utilizamos para criar aquela esteira dos hábitos ruins, é por esse mesmo processo que nós vamos criar bons hábitos. Por exemplo, o hábito da prece. Então eu tenho a necessidade, como a gente disse aqui, eu tenho a necessidade de autoconfiança. Ao invés de eu buscar maneiras de satisfazer essa autoconfiança que podem ser prejudiciais para mim, por exemplo, se ajeitando com companhias que não são tão agradáveis, né? Buscando as fugas materiais para ter o autoestima, né? A gente até já falou das drogas e tudo mais, para ter o convívio social. Ao invés disso, eu vou buscar me ater a partir de agora com Jesus, em prece. Eu preciso de confiança? Não adianta eu tentar construir confiança. Eu preciso refletir a confiança que Deus joga em mim. Então é nesse processo que nós vamos construir novos hábitos. É preciso observar os velhos hábitos, o que está sendo prejudicial, o que não está sendo, né? É preciso eliminar muita coisa para dar espaço a novas construções, né? E a prece, como a gente tem falado aí nas últimas lives, é um dos hábitos principais que nos conduzirão à felicidade, né? O Davi está perguntando ali, né? Davi Atílio está perguntando. Ele disse ali, aparece e a gente não entende mesmo, né? Angústia, ele falou. A angústia, certo. E depois ele pergunta... real sobre a angústia aí embaixo. Sobre a angústia, né? O Davi está perguntando assim, por que volta com toda a força, né? Ele está querendo dizer a questão dos hábitos, por exemplo, né? Em determinada situação da vida, que eu me encontro com um desafio, eu decido que vou satisfazer aquele meu medo que todos nós sentimos, mas eu decido satisfazê-lo com a fuga. Então, quando eu me condiciono a fazer isso várias e várias vezes, porque eu poderia me apegar à prece, por exemplo, né, Davi? Mas quando eu me condiciono várias e várias vezes a fugir com hábitos ruins, o nosso cérebro carnal faz construções neurológicas e psicossomáticas que ficam gravadas. Quando a gente, lá na frente, se a gente supostamente venceu determinado hábito, segundo Charles Duhigg, lá nesse livro, essas construções, né, essas memórias que a gente fez no nosso próprio cérebro, elas voltam à tona. Elas não morrem, né? Então a gente precisa buscar renová-las. Não sei se deu para responder a pergunta do Davi aí, mas ele está falando sobre a angústia, né? A angústia é algo que todos nós temos sentido, né, Davi? E a gente precisa se apegar a resolver essa angústia com a confiança em Deus, porque senão ela se torna uma angústia pequenininha, vai aumentando, né? Se transforma em depressão e a gente vê o mundo como está hoje, né? Todo mundo tendo que tomar ansiolítico, né, para acalmar. Então, nós temos alguns hábitos para resolver essas questões. A meditação, né? E esses a sentimentos prece. também são para alertar a gente, né? Que Sim, alguma coisa sim. não está caminhando errado. Então, você está voltando com toda a força, Talvez não deu pra é um ouvir. alerta. Faz o que ela falou. A Carol está dizendo aqui, né? Como você disse? Que essas sensações, né? Por exemplo, a angústia, É um alerta. se a gente está sofrendo com isso, é sempre um alerta que algo está errado. É sempre um alerta que é preciso reconduzir o caminho, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Você viu a música? Vou pegar uma música aqui para a gente cantar.
Só pegar a letra aqui pra gente fazer. Uma música que surgiu aqui agora, a Carol lembrou dela. Eu vou ter que pegar a letra aqui pra gente não... Carol, eu vou precisar lembrar o nome, viu? Lê o comentário do Gilberto enquanto isso que fala, Júlio, sobre o hábito. Consegue? Pode ler lá no Facebook. Eu não lembro. O Gilberto fez um comentário aqui. Ele fala assim, ó, o hábito é responsável pelo caráter do ser humano, tornando-o digno ou vulgar, conforme a contextura emocional de que se reveste, porquanto os valores que exornam a personalidade definem-lhe a firma de ser. A forma deve ser. A forma de ser, é. Joana de Ângeles, né? É o que você falou, né? O Gilberto está falando aqui, né? E é interessante a gente pensar assim, quais os hábitos de Jesus? Porque segundo Joana de Ângeles ali, né? O hábito é responsável pelo caráter do ser humano. Herdeiros de milênios que somos, o nosso caráter é resultado do que nós construímos. Então, se eu quero ser alguém melhor, é preciso começar a tomar novos caminhos, né? E a gente precisa estar sempre de olho, né, no nosso guia e modelo, que é Jesus, observando os seus movimentos, observando os seus passos nos evangelhos, buscando copiar ao máximo, porque esse é o caminho da felicidade. Deus, na sua suprema inteligência, nos direcionou, nos indicou, nos ofereceu alguém para servir de modelo, de forma. Então é preciso copiá-lo, buscar essa formatação, né, crística. Neto, eu vou só voltar um pouquinho aqui e falar alguns nomes aqui que está com a gente, porque Sim. a gente já vai também passando para os 7 minutos finais. Sim. A gente vai fazer a música. A gente vai fazer a Davi música. falou que você respondeu para ele. Ah, beleza, Davi. Que legal. Legal. Então, vamos lá, assim, ó, tem bastante gente com a gente hoje aqui, que bom, né, que a gente está junto aí, na mesma sintonia, né, e que todos os lares que estão ligados com a gente possam estar recebendo as energias boas, positivas, né, que vêm lá do alto, espíritos amigos e bondosos que estão conosco nesse momento, né. Então aqui tem o Henrique Fernando Dias, o Henrique lá de Garapava, Guimarães, a Andréia Reck, a Força Soraya aí, está com a gente. Força, Andréia. Um abraço, um beijo no seu coração. Soraya Tavares, né? A Andressa Santos. Andressa. O Lestinho, Oreste, meu amigo lá de Garapava. Um abraço aí, Oreste. A Zilpa está aqui. Danilo Damasceno, Fabiana. Que bom, gente. Que legal. Muito bom. O Weber está com a gente hoje. Era Maria do Carmo, não sei se... Maria do Carmo a gente já tinha visto. A Helenice Firmino, acho que a gente já viu também. A Simone Carrenho está aqui. A Dene. Samuel Gomes. Você lembra do Samuel Gomes? Opa, que eu lembro. Boa noite, Samuel. Samuel. Um abraço aí. Davi Atílio. Luiz Fernando Comanete. Davi, que a gente já falou com ele aqui, né? O Paulo José Fincoto. Olha o Paulo, lá da... Luiz Fernando Legal, tá gente. rolando, né? Tem a Silvânia também, irmã do Leandro. Tem o pessoal do Instagram, que hoje a gente tá ali com eles também, né? Mudou a O Davi câmera. tá falando que ele é filho da Marcela e estão assistindo do Rio de Janeiro. Ah, sim, que legal. Ele falou que a dúvida era da Marcela, né? Ele passou pra gente aqui. Legal. Muito bom, Davi. Muito bom, gente. Então vamos fazer uma música, né, Neto? Vamos fazer a nossa Depois música você pra pode fazer encerrar. uma- Os vovôs estão tudo sim, aqui sim. no celular. Vamos lá. Todo mundo junto. Você Já você pegar. faz uma... Você detenta, tá? Sim. Porque o Instagram encerra com 1 hora, né? É. Pra eles não perderem o final. Essa música é comprida. É.
Vamos lá, gente, vamos fazer uma música então, que nossos lares possam receber essas energias aí, né? Nos confortando aí, né? Quero ver o Brasil livre, crescendo em amor. Quero ser instrumento deste trabalho e a melodia cantar. Quero falar ao negro, ao branco, ao japonês. Quero gritar às raças que todos somos irmãos. Quero trabalhar o novo, evangelizar e libertar. Quero ser grato ao Cristo e ao Brasil mostrar que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Quero falar no morro, na chapada e no asfalto. Quero cantar a verdade, estender as mãos e abraçar. Brasil, você será livre dos preconceitos doentes, falar e trabalhar, educar, corrigir. Brasil, ó meu Brasil, o pensamento reto vibrará novo querer, o sentimento doente desaparecerá, para ver todos sorrirem, somos irmãos. Queremos lutar pelo amor, Brasil, suas cores tremularão no pensamento de todas as crianças que compreenderão a esperança, a fé no porvir, a luz a jorrar. Somos patriotas deste imenso Brasil. Que possa ter ficado a mensagem, então, que todos nós somos irmãos, que esse nosso Brasil é a nossa pátria do Evangelho, é o nosso coração, e é aqui que nós demonstraremos, vivenciaremos o Evangelho de Jesus. Que a gente possa guardar as nossas armas, os nossos desejos de vingança, de ódio, e que a gente comece a utilizar o nosso bom senso para que a nossa felicidade venha
ao nosso encontro mais rapidamente, né? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Que esse momento possa estender aí pela noite afora, né? Que a gente possa estar vibrante e seguindo o nosso exemplo, que é Jesus. Fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Fica com Deus aí.